Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa segunda-feira, dia 29 de agosto, acolho você que vem rezar conosco. A igreja celebra hoje o martírio de São João Batista. João Batista, que nasceu por desígnio divino e é anunciador da chegada do Messias, o Cordeiro de Deus. Tornou-se semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo no seu martírio. Pregou a conversão e a penitência, anunciou a misericórdia divina e foi martirizado por ter denunciado o pecado. Os amigos da morte não entendem a grandeza da vida. Vamos juntos meditar um pouquinho mais sobre a vida, a história, o martírio, a entrega desse homem. Convido você a refletir comigo na segunda leitura do ofício das leituras desse dia, nas homilias de São Beda, presbítero, precursor de Cristo no nascimento e na morte. O santo precursor do nascimento, da pregação e da morte do Senhor, mostrou o vigor de seu combate digno dos olhos divinos. Como diz a Escritura, e se diante dos homens sofreu tormentos, sua esperança está repleta de imortalidade. Temos razão de celebrar a festa do dia do nascimento daquele que o tornou solene para nós por sua morte e o ornou com o róseo fulgor de seu sangue. É justo venerarmos com alegria espiritual a memória de quem selou com o martírio o testemunho que deu em favor do Senhor. Não há que duvidar se São João suportou o cárcere e as cadeias. Foi por nosso Redentor, de quem dera testemunho como precursor. Também por ele deu a vida. O perseguidor não lhe disse que negasse a Cristo, mas que calasse a verdade. No entanto, morreu por Cristo, porque Cristo mesmo disse: eu sou a verdade. Por consequente, morreu por Cristo, já que derramou sangue pela verdade. Antes, quando nasceu, pregou e batizou, dava testemunho de quem iria nascer, pregar e ser batizado. Também apontou para aquele que iria sofrer, sofrendo primeiro. Um homem de tanto valor terminou a vida terrena pela efusão do sangue. Depois do longo sofrimento da prisão, aquele que proclamava o evangelho da liberdade, da paz celeste, foi lançado por ímpios às cadeias. Foi fechado na escuridão do cárcere. Quem veio dar testemunho da luz e por essa mesma luz que é Cristo, tinha merecido ser chamado de lâmpada ardente e luminosa. Foi batizado no próprio sangue aquele a quem tinha sido dado batizar o Redentor do mundo. Ouvir sobre ele a voz do Pai, vem descer a graça do Espírito Santo. Contudo, para quem tinha conhecido de quem seria recompensado pelas alegrias eternas, não era insuportável sofrer tais tormentos pela verdade, mas pelo contrário, era fácil e desejável. Considerava desejável aceitar a morte, impossível de evitar por força da natureza, junto com a palma da vida, perene, por ter confessado o nome de Cristo. Assim, disse bem o apóstolo: porque vos foi dado por Cristo não apenas crer nele,
mas ainda sofrer por ele. Diz ser dom de Cristo que os eleitos sofram por ele, conforme diz também: os sofrimentos dessa vida não se comparam à glória futura que se revelará em nós. São João Batista, rogai por nós. Que beleza pensar no martírio desse homem, sobretudo nesse tempo em que a igreja é tão perseguida, o nosso século, o nosso tempo. Nós somos também chamados de alguma forma, somos vocacionados ao martírio, se não ao martírio de sangue, ao martírio branco, do sacrifício diário, de ser incompreendido, questionado, de ser motivo de chacota por causa da nossa fé. São João Batista, cujo martírio hoje celebramos, se faz mártir da verdade. Assume a verdade, quer dizer, abraça o Senhor, se deixa envolver pelo Senhor, conduzir pelo Senhor. E exatamente por causa da verdade, que liberta e salva, exatamente por causa do seu desejo de anunciar o Cristo que nos quer salvar, ele foi martirizado. Querido irmão, não tenhamos medo, mas ao contrário, com coragem, anunciemos a verdade e o Cristo que salva. Saibamos confessar o Cristo que salva, proclamar a verdadeira vida que vem do Senhor. E que a graça de Deus assim nos conduza, que nós tenhamos a coragem, a têmpera, o ardor dos mártires. Que o Senhor nos permita honrar o nome tão sublime de cristãos, quer dizer, outro Cristo. E assim, como São João Batista precedeu o Senhor no martírio, que nós sejamos capazes de seguir o Senhor e os grandes santos como São João, que deram o seu sangue para testemunhar a sua fé. Que a graça de Deus assim nos permita viver e que a providência divina nos dê força e coragem necessária para dar o bom testemunho da fé. Deixo a você minha bênção, convido você à oração e que a graça de Deus seja sempre abundante no nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que quisestes que São João Batista fosse precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre ti e sobre tudo que te pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã, com a graça de Deus.